Fala galera, beleza? Deu Whats aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade ao vídeo passado, que é a seleção do personagem. Então, se você não viu, assista para continuar nessa parte aqui. Então, a gente configurou a primeira parte, que é a troca de telas. Então, quando a gente dá play select aqui, ele vai para essa câmera. A gente clica, ele volta. Porém, não está alterando meu personagem principal. Então, é isso que a gente vai configurar aqui hoje. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui em Content Drawer, o que eu preciso? Eu preciso alterar esse personagem aqui, que é o Skeleton Mesh dele, mas eu não quero somente esse personagem, eu quero alterar também o personagem quando eu dou play. Então, quando eu dou Start aqui, eu quero alterar esse personagem. E esse personagem, quando eu dou play, não é o mesmo personagem desse daqui, que aparece na minha tela principal. Tá vendo? Esse aqui é o ABP Manifix, que é o renomeei para pegar a referência dele e saber que esse é o personagem da minha câmera principal, ok? Bom, então, sabendo disso, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é criar uma Game Instance. Então, eu vou aqui em Blueprint Class, pesquiso aqui Game Instance, a primeira opção mesmo, Game Instance, Select, e aqui eu vou chamar de Player Select Instance. Com ela criada, eu venho aqui no meu Edit, Project Settings, vou aqui em Maps and Modes e eu venho aqui na última opção, também vai estar com um selecionado. Então eu venho aqui e seleciono Play Select Instance. O meu está aqui porque eu já tinha configurado, mas o seu provavelmente vai aparecer Game Instance ou uma outra instância aqui, ou até mesmo vazio caso você não tenha. Então aqui é só selecionar que a gente acabou de criar. Com ela selecionada, agora eu tenho uma Game Instance do meu jogo e é onde eu vou utilizar para passar informações entre os levels. Observe quando a gente abre aqui um Open Level Blueprint, esse Open Level é desse main menu level, então ele não replica para o meu mapa aqui, por exemplo, Third Person Map, ok? O Third Person Map ele tem um level Blueprint dele separado. Então tá. Com isso aqui configurado, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu preciso abrir o meu Game Instance. Então eu venho aqui. Bom, a gente vai dar dois cliques aqui no Player Select Instance. E aqui basicamente o que eu vou fazer? Eu quero uma variável e passe de level para level. Então eu vou criar aqui uma nova variável e vou chamar ela aqui de Player Select Instance. Que aí eu vou saber que esse aqui é o meu personagem. E aqui em variáveis de tipo eu vou pesquisar Skeletal Mesh e seleciono a primeira opção, o Skeletal Mesh Object Reference. Então aqui eu vou compilar, vou salvar. Agora eu tenho a minha definição de Skeletal Mesh. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui no Play Select em Graph. Dessa forma aqui não é a forma que a gente vai utilizar. A gente vai desmarcar essas duas opções aqui. E o que eu quero fazer? A primeira coisa, eu quero saber quem é o meu Game Instance. Então aqui eu vou dar um cast to select player instance. Aqui ó, player select instance, esse cara aqui. Tá, eu tenho aqui, eu quero saber se é o meu player select instance, porque a minha variável ela está dentro desse player select instance. Então aqui eu vou dar um get game instance. Então aqui um get game instance. Esse cara aqui eu vou copiar para baixo também. Então eu sigo o fluxo aqui. Aqui eu vou dar um set player. Posso marcar o contexto aqui, caso esteja marcado. Então eu vou dar um set. A gente vai olhar aqui, ó. Player select instance. Então aqui, ó. Player select instance, aqui, ó. Set player select instance. Esse aqui é a configuração da minha instância.
Daqui eu continuo, então aqui é onde eu vou setar qual que vai ser o meu skeleton mesh. Então aqui eu vou escolher o de cima, que é o main. Eu vou colocar main simple e eu vou copiar aqui. E aqui vai ser o queen simple. Então aqui a última opção, queen simple. E depois que eu setei as duas game instances, eu simplesmente chamo o meu event dispatcher. Ok? Então esse event dispatcher a gente vai achar lá no main menu level. Então basicamente é isso aqui. E o que eu quero fazer? Bom, quando eu der meu play aqui, o meu personagem por padrão, ele já vai vir o feminino, ok? Então o que eu quero fazer? Aqui, vou dar um ESC, vou sair, vou voltar aqui no meu menu. Então aqui eu já terminei o que eu precisava fazer dentro do Play Select da widget. Então vou fechar, vou vir aqui no meu main menu e aqui, quando eu iniciar o jogo, então aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou dar um cast to player select instance. Aqui eu vou dar um get game instance. E aqui eu preciso alterar esse personagem aqui. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso clicar nele, então ele tem que dar selecionado. E aqui com o botão direito eu tenho a opção de create reference ABP Manifix. Então aqui é onde eu vou alterar o meu skeleton mesh. Então aqui no play select eu vou puxar um get play select instance. E aqui dentro do meu play select instance eu vou ter a referência do meu skeleton mesh, que é onde eu quero alterar dentro aqui do Manifix. Então aqui eu vou buscar um set skeleton mesh component. Então aqui ele já fez a conversão para mim. E qual vai ser meu novo skeleton mesh? Esse aqui, que é o que está salvo na minha variável, ok? Porém, quando nós iniciamos o jogo, essa variável ela não tem nenhum valor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor padrão, que a gente vai dar aqui um branch. Então vou dar um branch aqui. E se essa variável do game instance for válida, então eu vou puxar aqui um isValid. Então eu executo. Caso não for, ele não vai fazer nada, vai manter o que está aqui. E quando eu chamar um bind event, ele vai vir aqui para baixo e cair na nossa tela de play select. Com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai copiar isso aqui. E nós vamos vir aqui no back main menu. Então quando eu estiver voltando para o meu menu principal, o que eu vou fazer? Eu quero que faça esse processo de alterar o skeleton mesh, porque quando eu clicar no botão main, por exemplo, eu quero que execute a mesma coisa aqui para poder trocar o meu personagem, o meu esqueleto do meu personagem. Então aqui eu vou deletar esse branch, porque aqui eu já não preciso mais dele, porque aqui eu já vou ter clicado e vou ter carregado a variável. E aqui eu vou só organizar. Então vou dar um compile save aqui. Vamos aqui, vamos dar play. Então aqui está vendo que já começa com uma. Eu vou dar play. Vou selecionar o main aqui. Já alterou para main. Vou selecionar o uma para testar. Voltou para o uma. Ok? Se eu não tivesse colocado esse controle aqui de true ou false, se eu simplesmente ligasse direto aqui, vocês podem observar que o meu personagem ele fica em branco, porque a minha variável está em branco. E outra forma também, que se eu não carrego essa variável aqui, com esse bloco de código, quando eu estiver jogando e eu quiser voltar para o meu menu inicial e colocar o personagem, ele não vai salvar o personagem que está aqui, entendeu? Por exemplo, se eu seleciono o main, inicio o jogo, depois eu quero trocar para o uma, na hora que eu iniciar o jogo ele vai voltar com o personagem padrão, que é o que está configurado uma, se eu não tiver isso aqui habilitado, porque dentro da minha variável vai estar como main, porque ele selecionou main antes, ok? Então vou compilar e salvar aqui, vou manter do jeito que estava.
Isso aqui foi só para a fim de exibição. Então a nossa primeira parte aqui, ela já está funcionando. Então aqui quando eu seleciono o menu, ele vem para cá, eu dou start, a personagem fica mulher. É isso que a gente vai configurar agora. Então aqui a gente vai salvar o nosso main menu level. Vamos salvar tudo. Você pode vir aqui, selecionar viewport, dar um Ctrl S, salva tudo. E agora a gente vai abrir um novo mapa, que é o Third Person Map, que é o mapa que abre quando a gente vai fazer, dar o Start Game, tá vendo? Até o Game Instance aqui. E o que a gente vai fazer? Abrir o Open Level Blueprint desse level. E aqui a gente vai puxar a referência do Player Select, que aqui que está a minha informação que eu preciso. Então aqui, quando eu der um Begin Play, então quando o meu mapa iniciar, então eu dei um Begin Play aqui, eu quero pegar a referência do meu personagem. Então aqui eu vou fazer aqui eu vou dar um cast to BP third person character. Aqui eu vou dar um get player character. E aqui eu vou dar um set skeletal mesh. Então depois que eu achei o meu personagem principal, que é esse cara aqui que está com index 0, eu vou alterar o esqueleto dele. Então aqui eu vou dar um set skeleton, porém antes eu preciso pegar, antes de setar o esqueleto, eu preciso pegar a minha game instance. Então cast player select instance, foi a que eu criei naquele passo anterior. Vou dar outro get game instance. Então peguei a game instance, aqui eu vou ter a informação do meu esqueleto, porque eu vou dar um get player select instance, e aqui eu marco para o meu esqueleto. Então vou salvar aqui, vou dar play. Aqui eu estou no meu mapa de terceira pessoa, então a minha variável ela não está carregada. Então agora que eu configurei, o que a gente pode fazer? Eu posso dar um play aqui e aqui já está configurado. A opção G aqui, ela dá um menu de pausa. Então esse menu de pausa tem uma aula específica sobre ele. Então se você pode acessar aí, vai estar no canal. Eu posso deixar o card aqui em cima para você ver. Então aqui no kit, eu vou para o kit menu, que eu já volto para o meu play select, ok? Então o que a gente vai fazer? Por padrão veio uma, a gente vai dar um play select, vai selecionar o menu e vai dar start. Então, ó, tá vendo? Pegou o personagem masculino. Eu vou apertar G novamente e vou voltar para o menu principal. Observe que o masculino ficou cadastrado. Ele ficou salvo aqui como personagem que eu escolhi. Então, basicamente, essa é a configuração que a gente tem que fazer para passar de levels alguma informação. Ok? Então, eu com a minha variável aqui carregada, todo level que eu for, eu consigo replicar ela para executar alguma função, alguma coisa que eu preciso. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa é uma das formas de fazer a seleção de personagens. Então, assim, a gente pode estar em outros vídeos abordando outras formas. Eu espero muito de verdade que vocês consigam aprender com esse vídeo e possam estar ajudando vocês com alguma dúvida, alguma coisa que vocês tenham. Se você gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo, não custa nada, é de graça, que me incentiva a estar criando mais conteúdos e trazendo mais tutoriais para vocês, ok? Então nos vemos no próximo vídeo. Um abraço pessoal e até mais.